Glória a Deus. Queridos, nós estamos há alguns domingos já numa série sobre o Espírito Santo. Quantos aqui já foram abençoados pelas palavras que têm sido ministradas? Nós já falamos sobre a habitação do Espírito, a comunhão do Espírito, a amizade do Espírito. Falamos do batismo com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Falamos do batismo com fogo. Domingo passado foi falado sobre os dons espirituais. O objetivo é, de fato, nós termos consciência daquilo que o Senhor já nos deu, está disponível para nós, para nossa edificação, para a edificação da igreja, para o crescimento do reino de Deus. E hoje nós vamos ainda falar nessa mesma série, e o tema de hoje é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. E para a gente entrar aqui no assunto, eu quero fazer uma introdução. No Evangelho de João, capítulo 3, contém um episódio interessante, onde um religioso, um fariseu, impressionado com as notícias que chegavam a respeito de um tal pregador chamado Jesus, esse religioso, ele fica incomodado e ele fica angustiado, e na calada da noite, talvez para não manchar a sua reputação, ele procura Jesus. Ele procura Jesus e talvez ali para puxar a conversa, ele fala: olha, eu preciso reconhecer uma coisa. Você é mestre, vindo da parte de Deus. As coisas que você faz só pode ser de Deus. Porém, Jesus, ele dá uma resposta bem objetiva. Na linguagem dos jovens, Jesus dá a real para ele. E Jesus então passa a falar sobre o que realmente precisa acontecer na vida de todo homem. E é o que nós vamos ler agora, João 3, de 3 a 9. Abra sua Bíblia, digital ou de papel. Glória a Deus, obrigado, Joildo. Vai estar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos. Tua palavra diz que se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. E nós queremos nessa manhã conhecer mais aquilo que está disponível para nós, de uma vida no Espírito, Senhor. Por isso, fala a cada coração, ó Deus, que nós estejamos disponíveis para poder aprender com a santa palavra de Deus, que tem sido lâmpada para os nossos pés. Nós nos colocamos como aprendizes, mais uma vez, para que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações e que caia como revelação cada palavra que for dita aqui, que não fale o homem, mas fale o Teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Então o texto lido conta a história de Nicodemos. Eu não sei aqui quantos assistiram a série The Chosen. Quem assistiu, levanta a mão. O primeiro capítulo é a história de quem? Nicodemos. E é tão incrível a gente assistir, né, a história daquele homem, um religioso, porém ao mesmo tempo atraído por Jesus. E eu estava vendo a entrevista dos produtores
do The Chosen, né? E eles estavam contando que nem todos os atores da série eram crentes. E o ator que fez o Nicodemos, aquele senhor, ele não era crente. Porém, eles estavam contando que esse ator, ele foi tão marcado pelo texto bíblico que eles estavam ali interpretando, que esse homem, ele não conseguia gravar as cenas. Ele só chorava e chorava. E com certeza ele se converteu ali no set de filmagem, porque o texto fala de um novo nascimento. E o novo nascimento é algo inexplicável, inconcebível à mente racional. Não pode ser compreendido pela sabedoria da terra. Porém, existem alguns elementos que a Bíblia nos ensina, como por exemplo, a maneira pela qual nós nos apropriamos do novo nascimento. A Bíblia fala sobre isso. A primeira coisa é arrependimento, reconhecendo que sem Deus não somos nada. Sem Deus eu estou na roça. Aliás, a roça é um lugar bom. Sem Deus eu estou perdido mesmo. Sem Deus eu estou que nem Adão no dia das mães. Então a primeira coisa é arrependimento. A segunda coisa é crer que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos justificar, ou seja, para nos tornar justos. Jesus morreu por nós, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E a partir do momento que o homem se arrepende, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Isso é chamado de um novo nascimento. Amém? E algo poderoso começa a acontecer em nossas vidas. Quantos aqui já passaram pelo novo nascimento? Glória a Deus. E nós não conseguimos explicar, mas que certamente muda a nossa vida. E esse nascer de novo, nós não nascemos como Nicodemos pensava. Nós não entramos novamente na barriga da mãe. Nós nascemos no Espírito com uma nova filiação. Tem uma expressão que muitos repetem, né? Que eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, mas o filho de Deus é aquele que passa pelo novo nascimento, aqueles que receberam uma nova filiação. E o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, no momento do novo nascimento, esse ser incrível, ele passa a habitar dentro de nós. Amém? Queridos, isso é para acordar todos os dias e dar muita glória a Deus. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, mas que dentro desse vaso há um tesouro. E que tesouro é esse? O Espírito Santo. Então, quando nós nascemos de novo, arrependemos da vida velha, não há evangelho sem arrependimento. Arrependemos da vida velha, reconhecemos o que Jesus fez, confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, fazemos da Bíblia o nosso livro de fé e de prática, entramos no corpo de Cristo. Quando fazemos isso, o Espírito Santo vem morar. Amém? Romanos 8,14 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então isto testifica, revela, mostra quem é filho. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho de Deus. Continuando aqui, Romanos 8,15. Romanos 8,15 fala assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então você pode chegar a Deus sem medo, como um filho chega diante do Pai. Versículo 16: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos
filhos de Deus. E isto é maravilhoso. E qual é a nossa resposta diante disto? É incrível saber que o Espírito de Deus habita dentro de mim, e Ele ainda fica testificando: olha, você é filho de Deus. Você pode chegar ao Criador do universo e chamar Ele de papai. Um privilégio da igreja do Novo Testamento. Os antigos profetas não puderam chamar Deus de pai. Nós temos o Espírito de Deus, pelo qual podemos falar: Abba, Pai. Versículo 17. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, herdamos junto com Ele, é o que a Bíblia está dizendo. E se participamos do seu sofrimento, participamos da sua glória. Então, quando nascemos de novo, recebemos uma nova filiação. Paulo dizia, né? Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão. Então, uma pessoa que nasce de novo e recebe o Espírito de Deus não pode viver lamentando. Sabe o que é? O meu pai, ele bebia e eu recebi essa herança. Que eles não têm isso mais. Nós recebemos uma nova herança, uma nova filiação. Quem nasceu de novo e se apropria desta realidade, possui uma vida nova como filho de Deus. Nascemos de novo. Aquilo que temos falado, né? O Espírito Santo, ele começa um trabalho, uma revolução dentro de nós. Quando um bebê nasce, é possível notar alguns traços do pai, porém ainda não tem muita definição. Será que ele vai puxar o pai? Mas à medida que vai crescendo, a definição começa a acontecer. Esse é o nosso caminho. O Espírito Santo está a cada dia nos fazendo parecidos com Jesus. Vira para alguém e fala assim: você está a cara de Jesus. Glória a Deus. Se recebemos o Espírito Santo, recebemos o DNA do próprio Deus dentro de nós. Amém? Que irá resultar no quê? No fruto do Espírito. Não se diz os frutos do Espírito, mas sim o fruto, que possui muitas camadas. Eu até coloquei aqui a ilustração da mexerica, porque é um fruto, mas tem diversos gomos, sim ou não? Então, caminhando aqui para o nosso próximo texto, que está em Gálatas 5. Gálatas 5 fala de uma luta que acontece dentro de nós, uma luta entre a carne e o Espírito. E também vai dizer, olha, se nós vivemos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Gálatas 5,19, ele fala primeiro justamente das obras da carne. E quais são as obras da carne? É importante a gente ler, para a gente ser assim, exortado, instruído pela palavra. Gálatas 5, a partir do 19. Fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Queridos, se a gente viver uma vida natural, sem o Espírito morando dentro de nós,
É isso aqui que vai acontecer. As obras da carne. E o diabo, ele faz a festa. É uma vida de destruição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e ele vai tentar de tudo para nos empurrar para as trevas. Mas quando nascemos de novo, que o Espírito passa a ser a nossa habitação, um fruto é produzido. A mexerica é o fruto do Espírito. E que fruto é esse com tantos gomos, com tantas características agradáveis? Gálatas 5:22, vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Uma coisa que me ocorreu, eu estava estudando essa mensagem, nós falamos aqui domingo passado sobre os dons do Espírito. O Sandro falou aqui uma coisa que é o seguinte: os dons, você recebe 1, ou 2, ou 3, poucas pessoas possuem os 9 dons do Espírito, mas o fruto é para ser recebido completo. Amém? Nós recebemos completo com todas as 9 características. Nós vamos falar então sobre esses 9 aspectos do fruto do Espírito. E o primeiro gomo citado é amor. Amor. Do texto que foi usado domingo passado sobre os dons, 1 Coríntios 12, ela fala: olha, busque com zelo os melhores dons. Porém, no final desse mesmo capítulo 12, se você olhar na sua Bíblia, vai ter um título assim, lá no último capítulo de 1 Coríntios 12: amor, o dom supremo. E o texto fala: busque com zelo os melhores dons, mas eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí entra em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, que ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu possa profetizar, que eu tenha os melhores dons, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou o prato que retine, só faz barulho. Colossenses 3 diz que o amor é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 16 fala: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, o primeiro fruto, aliás, o primeiro aspecto do fruto é o amor. E a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados nesse amor. E aqueles que perseveram podem andar como Cristo andou. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Nós vamos ter uma série sobre amor daqui a uns dias, várias mensagens. O segundo aspecto do fruto do Espírito, o segundo gomo, a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, ele fala muito de alegria. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Ele fala: alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Paulo escrevendo a carta na prisão, e ele animando os irmãos, eles precisam ser alegres. O cristão cheio do Espírito Santo é alegre, não tem como. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então a alegria é um fruto maravilhoso. O terceiro aspecto do fruto do Espírito, a paz. Queridos, como tem acontecido crentes perdendo a paz, crentes ansiosos, com medo,
Jesus fala: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá, mas uma paz que excede todo entendimento. E é uma paz para se manifestar no meio da guerra. É fácil ficar em paz quando está tudo bem, mas a paz que o Senhor dá é para isso, para a gente manifestar no meio da crise. Mesmo diante da morte, que todos vão passar um dia, aqueles que nasceram de novo estão em paz. Geralmente, velório de crente é diferente, né? Vai num velório de um ímpio para você ver o desespero. Não que a gente não sente, né, a perda de um ente querido, mas nós temos paz. Nada pode nos tirar a paz. Amém, queridos? Por isso que a igreja chama paz. No mundo, queridos, nós vamos ter aflições, mas nós vivemos com a paz de Cristo dentro de nós. Amém? O próximo aspecto do fruto do Espírito: longanimidade. Vamos falar juntos? Longanimidade. O que é longanimidade? A palavra diz: é um longo ânimo. Longo ânimo. Longo ânimo significa que o amor é paciente, tudo crê, tudo suporta. Suporta o sofrimento, suporta a ofensa, sem ira e sem irritação. Você pode falar: isso é mesmo possível? Com o Espírito Santo dentro de nós, crucificando a carne, é possível. Então, uma das funções do Espírito é nos capacitar, produzindo um longo ânimo. Amém? O próximo aspecto do fruto do Espírito: benignidade. O que é benignidade? Está ligada aos nossos valores, ao nosso caráter, o que não causa prejuízo ao outro, pelo contrário, só faz o bem, se compadece. Quem nasceu de novo, queridos, tem a mente renovada, os conceitos renovados. Então eu preciso refletir: eu estou fazendo mal ou bem para as pessoas? A benignidade é um fruto do Espírito. Nós brasileiros, né, conhecemos o chamado jeitinho brasileiro, a famosa lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. O problema é que o jeitinho brasileiro, ele pode estar sendo contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Talvez, se nós estamos levando vantagem, talvez alguém esteja perdendo, ou seja, não estamos fazendo bem. Então, benignidade é muito importante. O próximo, bondade, está ligada aos atos de bondade. Uma ação de bondade que nós fazemos pode transformar a história de uma pessoa, e o fruto do Espírito vai nos levar a ficar atento: quem eu posso abençoar hoje? Então, quando você sair de casa, quando você vir para a igreja, para a célula, você vai assim com esse coração: hoje eu vou poder abençoar alguém. Talvez algo simples, mas para a pessoa fará toda a diferença. Amém? E no final das contas, nós vamos compreender que quando nós abençoamos alguém, nós somos mais abençoados ainda. E é tão gratificante. Não se trata de orgulho, mas sim de que nós estamos manifestando o caráter de Deus. Nós estamos manifestando o fruto do Espírito. Ou seja, quando nós abençoamos alguém, aquela sensação é o fruto do Espírito. Amém? E o próximo gomo é fidelidade. Está relacionada a ser constante com os compromissos. Aquele que vai até o fim. Quando nós assinamos um acordo, né? Nós assinamos um documento, nós estamos falando: nós vamos até o fim. Quando a gente faz uma compra, quando a gente faz uma aliança, nós assinamos.
fidelidade, nós iremos até o fim. Nem que eu esteja tendo prejuízo, mas eu tenho uma aliança. Isso é fruto do Espírito. Eu tenho aliança, eu tenho fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. Próximo, mansidão. Mansidão no hebraico tem um significado muito legal. Mansidão se refere a inclinar. Você tem razão. Pastor Eibe fala que no casamento ou em qualquer relacionamento, quem pedir perdão primeiro é o mais espiritual. Entendeu? Queridos, mansidão não é ser bonzinho. Ah, fulano é tão bonzinho. Geralmente quando é assim é aparência. Mansidão é quando eu sou pronto para ouvir, tardio para se irar. Mansidão é praticar o princípio da resposta branda. Já ouviu falar desse princípio? A Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Eu estou aprendendo nessa área, estou crescendo, preciso crescer mais. O princípio da resposta branda. Falaram uma coisa difícil para você, não responde na mesma altura, você vai ter uma resposta branda. Isso é fruto do Espírito. Ser duro consigo mesmo e compassivo com o outro. Duro consigo mesmo e compassivo com o outro. Tem a ver com mansidão. E por último, não menos importante, o domínio próprio. Esse aqui é bênção. Queridos, o Espírito Santo tem esse fruto dentro de nós. Você já tem o domínio próprio. Talvez quando falou aqui domínio próprio, você falou, ixi. Mas você tem esse fruto dentro de você. O Espírito Santo está nos capacitando a não viver pelos nossos próprios instintos terrenos e caídos. Não viver pela sabedoria humana. Tem um texto que eu quero ler com vocês, em Tiago 3. Deixe esta palavra falar com você. Tiago 3,13. Fala assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Esta é a sabedoria do mundo, terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Queridos, o lema deste mundo, sabe qual é? Importante é ser feliz. Este é o lema do mundo. Está chateado com a esposa? Arruma outra. Está chateado com o marido? Larga dele. Você tem o direito de ser feliz. É isso que o mundo vai dizer. Você é jovem, tem que experimentar de tudo. Queridos, algo errado não está certo. Sabe o que é hedonismo? É uma filosofia de vida que tem o prazer como finalidade da vida humana, o prazer pelo prazer. Não seja assim em nosso meio, em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo está dentro de nós.
para trazer esse aspecto tão importante, domínio próprio, em todas as áreas das nossas vidas. Você recebe? Jesus fala: se a tua mão está te fazendo pecar, melhor ficar sem mão. Não é literal, né? O que ele está querendo dizer? Seja radical. Se você come o primeiro pedaço do bolo, só que depois você vai lá e come o bolo inteiro, seja radical. Manifeste o fruto do Espírito. Então, o apóstolo Paulo fala, né, para que nós temos o fruto do Espírito? Ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. O Filho de Deus é santo. Nós falamos aqui, né, que nós devemos buscar isso para as nossas vidas. Santo significa separado para uso exclusivo de Deus, separado para ser uma testemunha. E as pessoas vão começar a olhar para nós e dizer: você tem algo diferente. O que você tem? Vão olhar para o seu casamento. Se tem algo que mostra demais, queridos, o fruto do Espírito é o casamento. Amém? Pessoas vão olhar para o nosso casamento e falar: eu quero isso na minha vida. Como nós temos falado nas outras mensagens, há uma responsabilidade como filhos de Deus de sermos testemunhas de Cristo. Com muito amor, né, que eu digo, se você é filho de Deus, não dá para ter os mesmos conceitos que o mundo tem. Hoje parece que tem uma onda de ser legal. Então você tem que ser legal, você tem que concordar com tudo que está por aí, mas não é assim, amém, queridos? Nós estamos no mundo com uma missão de representar Jesus. Para isso nós recebemos o Espírito Santo, para isso nós temos o fruto do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós esquecemos e começamos a ter uma vida natural. Nós não somos chamados para ter uma vida natural, mas sobrenatural. Afinal de contas, o Espírito Santo mora dentro de nós. E se eu tenho esta revelação, eu sou imparável, sou indesistível. E com essa revelação nós seremos testemunhas poderosas em nome de Jesus. E as pessoas vão te procurar: o que está acontecendo com você? Eu quero essa paz, eu quero essa alegria. Muitas vezes, né, o mau humor vai nos apoderar. Você fala: de manhã eu sou mal-humorado mesmo, é o meu jeito. Paulo diz que nós precisamos crucificar o velho homem e as suas paixões e lembrar que a alegria, todo o fruto do Espírito está dentro de nós. Se eu não estou legal, confessa os pecados, né? A Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, e declarar: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a